Começando aqui mais uma transmissão pelo canal do Conde, a tradicional papo com o Rogério Nitablian, às sextas-feiras. Deixa eu só fazer aqui a organização da transmissão. Estamos ao vivo aqui com o Rogério Nitablian. Saudações democráticas a todos vocês que vão chegando aqui para a transmissão do canal do Conde. Sejam muito bem-vindos. Rogério Nitablian, muito boa tarde. Terminando uma semana, hoje é sexta-feira, é legal, mas ao mesmo tempo é a síntese que a gente faz aqui, um resumo de tudo que aconteceu de importante. Aconteceu muita coisa nessa semana. Queria te saudar e pedir para você já ir destacando aí os assuntos que você considera importantes. Querido Rogério Nitablian. Boa tarde, Conde. Boa tarde, amigas. Boa tarde, amigos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Muito feliz por nós termos essa oportunidade de conversar numa semana como as outras, como as últimas, bastante movimentada na cena política nacional e internacional. E destaco, para que nós possamos conversar, a situação que aflige aí o PSL. Parece que agora também o Diretório do Rio de Janeiro sendo investigado pela Polícia Federal com relação ao Laranjal, né, aos financiamentos de campanha feitos de forma escusa, os falsos moralistas, né, que combateram tanto a corrupção do PT e parece que usaram só a métrica deles para determinar o que eles imaginavam que o outro faria se estivesse gozando da mesma posição que eles. Tem o dado da crise equatoriana, que tem um viés revolucionário, que tem um viés bastante interessante, por tudo que significa em relação à perseguição política que lá ocorreu também, em relação ao Rafael Correia, que está exilado na Bélgica, ao Ricardo Patinho, que encontrou asilo político no México, que foi ministro da Defesa do Correia, e o Obrador o reconheceu dessa forma, as populações indígenas indo para cima do governo e das decisões que cada vez mais arrocham o povo equatoriano, que está utilizando o parâmetro da submissão e subserviência da mesma forma que o governo brasileiro adota em relação aos Estados Unidos da América do Norte, ao FMI. É a mesma política, que lá agora já está encontrando uma reação popular expressiva. Eu acho que esses fatos são os fatos que, se nós tivéssemos que se destacar um na cena nacional e um na cena internacional, ao meu ver, são os que mais me chamam a atenção nesse momento. Muito bom, Rogério Nitablian. Deixa eu saudar aqui o pessoal que está chegando para a transmissão: Luiz Carlos Fraga, Marcelo Sandim, Tânia Marina, Silmara Teodoro Bazan, Raquel Cristina dos Santos, Almir Moleta, Antônio Pascoal, Juscelene Luz de Oliveira, Judite Serri, Irmã Dúcia Porreta, nem foi canonizada e já afastou o demo Bolsonaro. Maria Isabel Lopes Pinto dizendo aqui: boa tarde, Adoro Conde e Rogério juntos. Muito bom, prazer estar com o Rogério aqui mais uma vez para a gente poder comentar os fatos mais importantes. Rogério, eu fiz uma lista de tópicos aqui, né? De memória, para a gente ativar, para a gente falar da semana, né? PSL, Polícia Federal, Moro, OCDE, Prêmio Nobel, óleo no litoral nordestino, né? O Sínodo da Amazônia, Caixa 2 de Bolsonaro, WhatsApp, Embraer, Equador. Tem muita coisa. Por falta de notícia, a gente não vai morrer, né, Rogério? Certamente. Essa questão do petróleo que você suscita, eu também acho muito importante, porque, na minha concepção, é mais uma expectativa criada em relação a que eles adotem uma false flag, uma bandeira falsa, para culpar o governo venezuelano, para criar um clima de animosidade, para construir uma ideia que, ao longo do tempo, possa permitir que eles justifiquem ações hostis contra a Venezuela. Quer dizer, não tem só um problema de caráter geográfico em relação a correntes marítimas e contradições, que você tem um óleo que não passa pelas Guianas, não passa pelo Suriname, não passa pelo Pará. Vem para o Brasil, vem para a Bahia, né? E chega de uma forma inexplicável aqui na Bahia, no litoral do Nordeste e em outros pontos, carregando certamente muita areia, né? Porque o petróleo, o óleo, o material bruto, por mais que ele, em razão da fluidez, por mais que nós possamos pensar que seja um grande volume de óleo derramado, talvez 150, 200 toneladas façam um estrago danado, porque vem com 70% de areia junto. Então, se você pega 200 toneladas de petróleo, que eventualmente pode ter vazado um navio, eles podem ter, inclusive, contratado petróleo venezuelano por algum intermédio, alguma empresa
É isso que eu acho de uma hipocrisia, de uma infâmia, e você vê o jornalismo convencional cobrir nesses termos, realmente dá uma certa pena associada à indignação. Porque o que tem a ver o petróleo ser venezuelano, a nacionalidade do petróleo? Eu acho que é uma coisa muito... Porque enfim, a Venezuela vende petróleo, o maior comprador da Venezuela é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. E a gente, enfim, esse tipo de ilação, até a Universidade Federal da Bahia também constatou que... Mas o que é... A minha pergunta, Rogério, é relevante saber se o petróleo é venezuelano? Qual a relevância disso, né? Pergunta que eu me fiz, e aí, só para complementar e te devolver, várias teses foram pipocando a respeito desse óleo misterioso, porque é misterioso, ninguém sabe de onde veio. Ninguém tem... todos os navios são rastreados via satélite. E aí tem uma tese importante que saiu no jornal GGN, que diz que, como a Venezuela sofre muitas sanções dos americanos, existem navios fantasma, navios que não são rastreados. E aí você não tem como... E aí você tem transferência de óleo em alto mar, né? Então, são vários... Até você viu aquela tese da Segunda Guerra Mundial, que poderia ter sido... Quer dizer, uma coisa esdrúxula, você ter um navio da Segunda Guerra que foi abatido e que agora que começou a aparecer os tonéis, né, os galões que não era nem de petróleo, era de borracha. Enfim, várias teses. Complementa aí para a gente, querido Rogério. A ideia que eu acho que é mais importante nesse contexto é criar um ambiente de animosidade em relação à Venezuela, uma narrativa falsa, uma ideia que a Venezuela é uma ditadura cruel, que ataca seu povo, como eles fazem todos os processos análogos, como fizeram na Líbia. Mas, concretamente, esse óleo misterioso, o que você acha que pode ser isso aí? Quer dizer, você acha que pode ser, inclusive, realmente um plantado? Quer dizer, uma coisa... Eu acho que é difícil que nós façamos uma avaliação de antemão, mas eu acho que eu caminharia por uma suposição nesse sentido, com base na declaração do Bolsonaro anterior, quando ele disse que tem quase certeza que seja um ato criminoso, oriundo de um país que ele não vai revelar, e ele demonstra muita fragilidade na narrativa, eu acho que em vários momentos eles tentaram empregar algumas situações, algumas grandes false flags, tendo o Bolsonaro como interlocutor primeiro, protagonizando. Quer dizer, a grande questão é que quando ele... Não sei se você tem essa mesma impressão ou não, mas o que eu sinto dele é que quando ele está contando uma enorme mentira com a qual ele não tem familiaridade, ele não usa a mesma ênfase do que naqueles processos que ele já está absolutamente treinado, né? Com media training e tudo mais, para falar do comunismo, para falar do Foro de São Paulo, para falar do kit gay, para falar das ameaças à família. Aquilo estava tudo muito estruturado. Agora, quando ele fala, por exemplo, que o vizinho de cela do Adélio mandou uma carta dizendo que sabe quem foi o mandante, que o Jean Willis vendeu o mandato para o David Miranda, coisas desse gênero, a ênfase é infinitamente menor. Quer dizer, ele deixa claro que ele está mentindo, ele é um mau mentiroso. Você tem toda a razão, porque assim, é a prática desse meio, né? A mentira ostensiva full time, né? Eles fazem isso o tempo todo. Então, quando vem com uma notícia dessa, como aquela questão dos drones nas instalações sauditas, né? Me parece, ostensividade demais defendendo uma tese de ser venezuelano o petróleo, para ser uma coisa assim gratuita e técnica, né? Realmente é um problema muito grande. Agora, tem de se investigar. A Marinha Brasileira costuma ter seriedade naquilo que ela investiga. E também você tem aí, parece que foram mobilizados um equipamento muito grande, vários navios para investigar o que está sabendo. Porque é muito estranho você não identificar, com as tecnologias de hoje, mesmo sem rastreamento, Rogério, a origem de um vazamento que se alastra pelo Nordeste todo. São 138 cidades, e chegou na Bahia agora, e o óleo já está entrando nos rios, né? Já está contaminando, já está comprometendo. Eu acho que, só para a gente concluir esse tema, queria lembrar você o seguinte: quando a gente teve o problema na Amazônia Verde, os incêndios criminosos, né? Mais uma vez criminosos, né? De bolsonaristas, de correligionários do Bolsonaro,
eu temi pela Amazônia Azul brasileira, que é a nossa maior jazida de petróleo, toda concentrada no litoral, e agora com essa degradação gerencial que graça nesse governo Bolsonaro, a gente pode ter um acidente muito grave ali, né? Eu acho que isso pode ser um aviso, né? Não é da Petrobras, ótimo, mas pode ser um aviso que inclusive as plataformas já estão no seu limite de uso, né? A gente sabe disso, a ANP soltou um relatório nesse sentido. Vai lá. Isso também tem um componente danado de guerra psicológica, no sentido de você desvalorizar as empresas estatais brasileiras, principalmente a Petrobras. Na medida em que você deixa o seu patrimônio deteriorar e que essas plataformas são suscetíveis ou vulneráveis, qualquer tipo de acontecimento seria superexplorado, dando aquela narrativa, aquela dinâmica que, olha, na mão do Estado não funciona, o Estado é mau gestor, é incompetente, não tem recurso, tem corrupção, tem desvio de finalidade. Então, privatiza logo. Entregar para a iniciativa privada, né? E isso faz efeito, mesmo em relação aos Correios. Qualquer tentativa, por exemplo, de você paralisar o fluxo normal de entregas e encomendas nos Correios, quando existe alguma greve, alguma coisa, a gente logo vê que aqueles grupos apócrifos de defesa desse governo e desse ideário já começam, olha, tá vendo? Na mão do serviço público a coisa não funciona. Se fosse na mão da Federal Express, se fosse na mão de alguma gigante estadunidense, a coisa funcionaria. Se fizessem greve, seriam demitidos, não tem estabilidade, né? Então, tem toda essa dinâmica que eles procuram empregar, inclusive contra o funcionalismo. Agora tem essa discussão que o Maia está alavancando, regra de ouro, quebrar a estabilidade. Tem coisas aí que eu vejo como gravemente inconstitucionais, no bojo, na estrutura basilar. Mas eles começam com uma narrativa que coloca todo esse pessoal que está colocado como massa de manobra, não só do bolsonarismo, mas que adere a modelos de narrativa de Dórias, de Hucks, de empreendedorismo, de coach, essa coisa toda, né? Que de forma muito franca, muitas vezes eu observo de perto algumas situações, os exemplos são às centenas, aos milhares, talvez aos milhões, muitas vezes nós sentimos pena das pessoas que acreditam nesse tipo de discurso, né? Porque atinge os interesses delas. Muitas vezes o sujeito tem um pai que é funcionário público, uma esposa que é funcionária pública, você vê o cara fazendo lá com o bonezinho do Make America, lá do Trump, falando sobre empreendedorismo, falando contra o Estado, falando sobre a iniciativa privada, e tudo isso é um discurso que, dada ao poder de persuasão, a profundidade do discurso que a mídia empregou no Brasil nos últimos tempos, aliada à questão que eu acho super importante do proselitismo, da teologia da prosperidade, fala o tempo todo em empreendedorismo. Não seja rabo, seja cabeça, seja patrão, não seja empregado, não tenha carteira assinada. Essa dinâmica toda, ela acabou penetrando no tecido social de forma importante, de forma expressiva. Agora, Conde, eu estou esperançoso que nós, através desse modelo de comunicação, nós aqui com os nossos canais, com os canais parceiros, com esse pessoal que tem trabalhado de forma empenhada, legítima, verdadeira e muitas vezes até desinteressada, porque muitas vezes aquela coisa da métrica, muita gente imagina, mas se eles estão fazendo esse trabalho, eles estão visando alguma coisa, eles querem, né? Porque a narrativa é essa, eles querem uma boca, eles querem uma mamata, eles querem comprar um apartamento em Miami, uma Ferrari, e eu estou esperançoso. Hoje eu vi uma notícia que a Globo News perdeu 35% de audiência. Está esperançoso e dá uma notícia dessa. É tão bom ouvir você, Rogério Tabliano. Não é? Pessoal, por favor, saudações aqui para o meu querido amigo Rogério Tabliano. Sensacional. Rogério, vamos aproveitar, quero dizer, você está bombando por aí nas redes, está fazendo vários hangouts, né? Fala um pouquinho para a gente. Você fez no canal à esquerda, com a Vanessa Graziotin ontem. Conta um pouquinho, porque o Rogério, ele tem você tem uma característica que eu acho que é importantíssima. Você está em todos os lugares, né? Você está disponível. Você deu entrevista com o DCM, você tem o canal Os Resistentes, que são os caras muito legais, que acho que, inclusive, eu também vou conversar com eles em breve. Fala um pouquinho dessa atividade que você está dando tempo de fazer tudo isso, trabalhar, porque você ainda tem outras atribuições, né? Muitas vezes a gente acaba, como ontem, por exemplo, você quer dizer, uma apropriação assim do tempo no detalhe, no segundo, né? Mas muitas vezes é possível. Eu tenho insistido muito nisso. Não importa para mim, essencialmente, o portador da mensagem. Importa que a mensagem chegue e que seja eficaz.
Então, eu tenho conversado muito isso. Então, a minha participação ontem, eu fiz uma participação que foi uma participação com o Resistência e com o Lindbergh. Nós fizemos uma participação, provavelmente na segunda-feira eu estarei no À Esquerda com a Vanessa e com o Lindbergh, e nós estamos conversando se ou na segunda ou na terça-feira, e fizemos DCM, tive com você no 247, tenho o prazer de considerar que a gente já tem essa estabilidade de encontros aqui às sextas-feiras, que eu acho um ponto de encontro muito interessante, muito importante para a gente. O público adora, o público sempre está aqui, enfim, curtindo, cobrando, para a gente, inclusive, até estar mais presente. É importante. Para mim, é muito importante conversar com você. Recíproco. Para mim também, e vejo, nas lives que eu faço, o pessoal também sempre pergunta. E o Conde, quando é com o Conde? Quando nós tivemos aquela interrupção, o pessoal perguntava, mas vai voltar, não vai voltar? A gente precisa fazer uma live no seu canal. Vamos. Daí isso agrega também o público, a gente arrasta o público para lá, porque a gente precisa disso, né? Precisa criar profundidade, né? Amplitude aí nas nossas redes. E eu estou esperançoso em relação a isso. Eu acho que esses canais, inclusive, existe uma estrutura, existe uma proposta de alguns canais também, alguns canais menores, de apoiarem reciprocamente o trabalho uns dos outros, né? No sentido de que a mensagem chegue num formato de uma cadeia da legalidade, de uma cadeia da democracia. São coisas ainda incipientes, né? São ideias que estão pairando no ar, mas no sentido de levar a todos, de repente, a capacidade de fazer um trabalho de forma sinérgica, de forma... Rogério, eu acho que a gente... Desculpa de interromper, mas eu acho que você falou uma coisa muito importante, que os canais que são menores, né? O meu canal também, canal pequeno, não é canal que nem o do Felipe Neto, que tem 35 milhões de seguidores, né? Porque é outro mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem uma qualidade de inscritos e tal, que é muito séria, que é muito importante. E eu acho que você tem isso também na sua leitura de mundo, que é uma coisa que está chegando muito forte para mim. Por quê? Porque a gente está sabendo que o Bolsonaro não vai durar muito tempo. A gente está sabendo já que daqui a pouco a responsabilidade vai recair sobre todos nós. E, inclusive, ela já está recaindo para construir um país de novo, para construir um país democrático, republicano, soberano. E aí nós precisamos inovar. Aí nós não podemos voltar para fórmulas do passado, mesmo que elas tenham dado certo. Eu estou muito preocupado com isso. E eu acho que essa linha de ação que é na internet vai ser, não quero dizer que vai ser a mais importante, mas ela vai ser fundamental para a gente poder criar no país uma estabilidade democrática, mas tem de ser nova. Quer dizer, canais, por exemplo, do YouTube, juntos para produzir um tipo de massa crítica, um tipo de debate público permanente, né? Uns ajudando os outros. Eu acho que isso é muito forte, né? Você jogou essa ideia e eu já imediatamente encampo essa ideia, né? Da gente se unir para produzir realmente uma rede, né? Uma rede que surpreenda. Acho que o brasileiro é criativo para fazer isso. Devolvo para você comentar. Essa ideia surgiu em vários momentos. Um dos momentos cruciais para o surgimento dessa ideia foi na tentativa da Lava Jato, já desesperada, de transferir o Lula para Tremembé. Então, naquele momento, conversando com as pessoas, que ação é possível, como nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer, para onde nós vamos, como nós nos articulamos, surgiu essa ideia. Eu disse, olha, a gente tem a possibilidade, de repente, de encetar, de promover uma ideia, um projeto, um processo nos moldes da cadeia da legalidade do Palácio do Piratini, em 61, em que nós transmitamos de forma ininterrupta. Quer dizer, o Conde fala, o Rogério fala, depois, de repente, o Joaquim de Carvalho fala, enfim, né? De que nós não saiamos do ar enquanto essa solução não se defina. Se definiu de uma forma muito rápida, porque a sociedade, de alguma forma, se mobilizou naquele tempo. A sociedade, com suas entidades, com seus entes, instituições, inclusive parlamentares, partes do judiciário e até do Ministério Público, naquele momento, se mobilizaram e disseram, não, dessa linha está estabelecido um sarrafo, dessa linha não passa, não aceitamos esse tipo de humilhação para o ex-presidente Lula. Não vai, não cabe, não passa, daqui não passa. Mas aquele foi um momento onde eu senti muita gente, quando me pergunta o que eu posso fazer para ajudar, como eu posso trabalhar para ajudar.
Tem alguma conta para depositar um dinheiro? Tem algum lugar para levar um material para fazer uma faixa? Tem algum lugar para protestar? Tem algum lugar para mandar um WhatsApp, um e-mail para protestar, para cobrar ministro Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público, deputados? O que nós fazemos? Eu sinto que existe uma carência muito grande nesse sentido. Essa semana eu estive conversando com uma das articuladoras de um movimento, de um coletivo importante pela defesa do Lula, e conversei a respeito de nós colocarmos alguma coisa nesse sentido, né? Sem esse compromisso existe uma preocupação muito grande, essa questão de logística a ser considerada, porque toda relação política ela guarda aspectos delicados, tênues, que se não guardam vaidades pessoais, pelo menos existe aquela preocupação em não descaracterizar o seu movimento. Então, qualquer associação, ela guarda essa preocupação também. Existe essa preocupação. Então, ela disse, olha, eu preciso conversar com o pessoal do coletivo, colocar a proposta em pauta. Eu digo, olha, porque tem muita gente que pergunta como ajudar. Eu queria encaminhar de alguma forma que fosse produtivo. Então, elegi uma pessoa que eu confio e conversei a respeito disso. Ela disse, vamos amadurecer. Então, são ideias que precisam ser conversadas, precisam ser elaboradas. Nós precisamos deixar realmente as vaidades pessoais de lado, é uma coisa difícil, porque todo mundo tem, né? Todo mundo gosta de sentar na janela, todo mundo gosta de entrar na foto, né? Todo mundo acha que, de alguma forma, deva ter seu trabalho valorizado, mas a gente olhar isso com carinho, com maturidade, porque, como você diz, a nossa responsabilidade num processo de mudança do país é muito grande. Nós vamos ter que inovar. Rogério, querido, deixa eu ler aqui os comentários aqui dos nossos internautas que estão participando aqui muito dessa transmissão. Alvanir Desan, Conde, quando você fica falando dessa bobagem plantada, não se atenta que amanhã e domingo terá o encontro da direita, Foro de São Paulo da direita na Lesp. Bom, então tá bom. Essa bobagem plantada, não sei o tom aqui do seu comentário, como é que eu pego isso, Alvanir Desan. Vamos ler outras aqui, né? Nayade Salgado, Rogério é ótimo, sempre acompanha as lives dele, uma linguagem clara, direta e didática, além da abordagem profunda e politizada em defesa do marco civilizatório. Esse é quase que um jargão seu, né? O marco civilizatório, né? É muito importante. Pessoal curtindo aqui, deixa eu ver mais um comentário. Júlio César Ribeiro Pereira, quando falaram que o Lula iria para Tremembé, saí daqui de São José dos Campos e fomos para os sindicatos metalúrgicos. Raquel Cristina dos Santos dizendo, Condé, meu querido, quando puder, edita o texto dessa live, porque está a chamada do Távola Quadrada nessa semana, que você fez com o Paulo Aroeira. Eu assisti, beijo para você, Anitta. Eu já tirei, querida, porque eu faço o lançamento agora em tempo real e aí demora um tempinho, tem um delay para o sistema reconhecer. Rogério Itablian. Bom, esse tema da resistência digital, talvez, que a gente pudesse chamar assim, realmente é um tema que a gente precisa insistir bastante. Eu acho que o cenário está mudando rapidamente e acho que o jornalismo progressista precisa se mexer. Eu acho que ele não pode ficar parado, né, esperando, né, coenunciando, mesmo que eu sou bastante crítico, você me conhece, né? Eu sou bastante crítico com a própria produção do jornalismo progressista. Eu acho que tudo isso está no horizonte. E aí, mas agora vamos, senão a gente só vai falar disso. Vamos trazer os temas palpitantes, porque eu quero saber como é que você fez a leitura. Por exemplo, primeira coisa é o PSL, Partido Presidente da República, todo o imbróglio em torno do comando do PSL, que se tornou um partido grande, que tem uma verba, um fundo eleitoral muito alto, na casa do R$500 bilhão. Isso assanhou demais. Eu tinha feito um prognóstico, eu falei, é muito dinheiro para o PSL, eles vão ficar enlouquecidos, né? Tubarão sentindo gosto de sangue. E aí nós tivemos essa situação absolutamente inusitada de um presidente da República ser rejeitado pelo próprio partido, né? E ser digamos, humilhado pelo presidente desse partido, que é o Luciano Bivar. Como é que você viu esse imbróglio aí, para a gente avançar e desdobrar um pouco esse tema? O tema da quantidade de recursos envolvida, ele torna a questão de uma eventual dissolução do PSL um pouco diferente do que aconteceu na época do Collor com o PRN, porque é um partido que não tem nenhuma identidade ideológica, que não tem... PRN era minúsculo, né? PRN era minúsculo, mas você não tinha essa quantidade de dinheiro que você tem envolvida nesse momento nas futuras eleições
de 2020, por exemplo, em função da quantidade de parlamentares que o PSL elegeu. Então, existe um conflito, está claro que tem um confronto ali por quem vai ser o gestor. Poderíamos dizer até, quem sabe, né, de forma pretensiosa, que eles estão brigando pelo butim, né? Eles estão brigando para ver quem fica com a chave do cofre. O Bolsonaro, em relação ao PSL, eu vejo que ele tem uma tentativa de dissociação também, em razão dessa questão das investigações dos laranjais. Ele está informado pelo Moro, de forma inclusive ilegal, porque o Moro não deveria ter acesso a esses inquéritos, a essas investigações. Isso é ilegal, é absolutamente ilegal, mas eles repercutem, inclusive, muitas vezes que possuem, eles alardeiam uma ilegalidade, né, baseados na ideia de que comigo ninguém pode, aqui ninguém vai mexer, e a gente é dono do poder no país nesse momento. Então, eu vejo com duas nuances importantes. Uma, estão brigando pela gestão dos recursos, e a outra que tem uma tentativa de dissociação do Bolsonaro da administração, da gestão dos recursos da eleição de 2018. E eu ainda quero crer que essa gestão de recursos de 2018, do seu ponto de vista legal, pode ser importante com relação ao quanto, mas o grosso da campanha de fake news, do Caixa 2 do Bolsonaro, veio de fora, certamente veio de fora, não é capital nacional, é capital estrangeiro, é capital do rentismo, é capital de um mundo absolutamente escuso, que funciona nas catacumbas, que se reúne em Miami, que reúne parte das elites latino-americanas maiameiras e que não se veem com um destino comum com os seus povos. Existe um empresariado transnacional que arrasta, sobretudo, essa sucessão de golpes que nós tivemos aqui na América Latina, né? Eu diria apátrida, porque eles não têm vínculo com o país. Mesmo tendo passaporte brasileiro, aqui, por exemplo, eles não se sentem brasileiros, eles não sentem que tem um destino comum do povo brasileiro. Isso acontece, esse fenômeno acontece no Chile, que você tem determinados setores da sociedade que são extremamente europeístas, eurocêntricos, imperialistas, e que veem a sociedade chilena mestiça, latino-americana de um modo geral de forma pejorativa. Acontece no Equador. No Equador você tem uma cisão muito grande entre a população do Equador amazônico, de parte da cordilheira, e a população de Guayaquil, que é a maior cidade do país, que é uma cidade extremamente conservadora. Lá você tem figuras do naipe do Abdallah Bucaram, aquele presidente que durou pouco, que era uma espécie de Collor de lá, né? No começo dos anos 90, se não me falha a memória. Você tem a figura importante de um ex-prefeito de Guayaquil, que é um Nebo, que é muito vinculado a essa classe de interesses imperialistas estrangeiros. Você tem um vice-presidente no Equador que tem um nome impronunciável, acho que é Sonnenhauser, alguma coisa assim, Sonnenhauser Sper. O vice do Lenín Moreno? O vice do Lenín Moreno. Ele é parte da elite de Guayaquil e ele é uma espécie de Luciano Huck de lá. Ele é ligado à mídia, ligado à rádio, ligado à televisão. A família dele possui estações de rádio, estações de televisão. E ele foi eleito, e hoje, até em função das limitações motoras do Lenín Moreno, é ele que está dando as cartas, está próximo dos militares. Os militares equatorianos, de alguma forma, também vinculados a interesses imperialistas, alguns, né? Porque lá você tem uma herança, como você tem do peronismo na Argentina, do correísmo também nas Forças Armadas. Existe parte das Forças Armadas equatorianas que é nacionalista e que já flerta com o movimento nacional de resistência à entrega do país ao FMI. Mas você também tem lá a Teleamazonas, que é a Rede Globo de lá, que faz toda essa propaganda de que os manifestantes são bagunceiros, são vagabundos. Rede Globo tem em todo lugar, né, na América Latina, sobretudo, mas a cancerígena mesmo só tem uma, né? Essa é pesada, é grande. A original é uma. Está num país gigante, está num país de dimensões continentais, tem uma penetração muito grande, tem praticamente em algumas searas monopólio do exercício da informação, né? Rogério, deixa eu te chamar para uma dança aqui. Você gosta de jazz? Você gosta de jazz? Manda. Miles Davis? Manda. Training. Eu vou fazer uma brincadeira com você, que é o seguinte. Tem a história, inclusive no filme do Miles Davis, tem isso no filme do Dexter Gordon, Round Midnight. Eu adoro jazz, né? Eu uso para trabalhar e tal. E aí você tem, escuto, né? Você tem os jazzistas dos anos 50 querendo fazer o bebop, e aí eles
em vez de solar na terceira e na quinta, né? A harmonia da terceira e a quinta, o quinto acorde, eles vão para nona, para 13ª, eles começam a desdobrar demais a melodia. É isso que eu quero fazer com você, desdobrar essa melodia desse tema da Polícia Federal. Então, eu estou lendo o tema na seguinte nota. Eu acho que a Polícia Federal está mordida, está ferida. Acho que essa história da Vaza Jato feriu muito gravemente a Polícia Federal, que não está diretamente, né, envolvida com essa baixeza que foi essa operação do Ministério Público, está indiretamente, porque os agentes, os delegados, são, digamos assim, instados pelos procuradores. Mas eu vejo nesse movimento de investigar a família Bolsonaro, de investigar pessoas ligadas ao governo, eles não vão parar. Eu estou sentindo isso. E eu estou sentindo que o Sérgio Moro não tem um pingo de autoridade sobre a Polícia Federal. Ele diz isso, ele diz com todas as vezes, fala assim, Polícia Federal é autônoma, mas eu acho que tem de interpretar esse enunciado de uma outra maneira. Eu acho que ele realmente ele não tem autoridade, porque ele foi humilhado pelo Bolsonaro várias vezes. O Bolsonaro hoje também está, desde ontem, está entrando em conflito com a Polícia Federal. Disse que a operação contra o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, foi de má fé. O clima pesa, é tenso. E é esse eixo que eu queria que você comentasse. Você acha que a Polícia Federal vai mostrar para o país que eles realmente são profissionais, servidores públicos, vocacionados, diferentemente de muita gente do Ministério Público e, evidentemente, do governo que digamos assim, supostamente... Porque eu acho que a Polícia Federal não obedece nem a Bolsonaro nem a Moro. Eles realmente estão... e não estou falando nem do Valeixo, que é o diretor-geral. Eu estou falando do espírito dentro da corporação. Fala. Você valorizou ao longo dos governos nacionais e populares. Nós valorizamos a Polícia Federal, criando, inclusive, não só em relação à questão salarial, em relação à questão de plano de carreira, em questão a equipamentos, a treinamentos, a intercâmbios. Você colocou a Polícia Federal no outro patamar. As instalações físicas da Polícia Federal, nós lembramos, né? Não sei, as pessoas mais novas talvez não se lembrem, mas nós lembramos que não havia nem aqui em São Paulo havia uma instalação da Polícia Federal na Prestes Maia, o prédio estava caindo aos pedaços. Não existia essa cultura que foi criada nos governos Lula, e principalmente nos governos Lula e também no primeiro mandato da Dilma, de valorizar a Polícia Federal, de equipar. Os salários da Polícia Federal hoje são muito bons, não eram salários muito bons, os concursos não eram tão concorridos. Hoje você criou um outro patamar de apropriação, de valorização e de exercício da função em relação à questão da Polícia Federal. Eu acho que é muito difícil controlar a Polícia Federal por intermédio do Moro, por intermédio do Bolsonaro. Esse é um caminho que eu acho que eles vão ter dificuldade. Mesmo que vamos supor que eles controlassem politicamente a nomeação do diretor-geral ou de um superintendente, você tem uma estrutura que não vai se prostituir a esse tipo de demanda. Esse é um dado. O outro dado importante é que nós estamos tratando de investigações de milícias no Rio de Janeiro, ainda na seara e na responsabilidade do governo estadual, que tem o Witzel à frente, que olha para 2022 com interesse e procura se dissociar do Bolsonaro. Então, o presidente do PSL no Rio, se não me falha a memória, é o Flávio Bolsonaro, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tem aí um empenho de grupos políticos que estão dissociados dos interesses do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem um erro de cálculo importante, e ele imagina que, numa situação de conflagração política mais importante, que ele tenha estruturas que o sustentem, mesmo prescindindo, eventualmente, do Legislativo ou até do Judiciário. Ele acredita e ele procura o tempo todo flertar com sargentos nas polícias militares, com as patentes também da mesma monta no Exército. Hoje parece que teve um evento aqui com o Dória em São Paulo, que os sargentos gritaram mito, apoiaram, aplaudiram, aí ele fala em anistia. Residual, né? Quando eu vi a notícia, por que eles fizeram esse evento? Acho que já estava programado, mas por que eles aproveitaram isso? Porque sabe que o Bolsonaro está sem popularidade em todo lugar, menos na polícia militar, né? E ele foi, né? Ele ficou do lado do Dória. Isso, ele foi, senão ele não iria, né? Ele não iria, vaiaram o Dória e tal. Aí o Dória, quando falou do Bolsonaro, bateram palma. E o Dória é tão cara de pau, é tão Pinóquio, que ele critica numa semana, ele elogia... Puxou o saco, é um bom brasileiro.
Num dia é um incompetente, é um incapaz, no outro dia é um bom brasileiro. Agora, eu acho que o Bolsonaro tem uma concepção que é um erro de cálculo, na minha ótica, absolutamente grave, importante. E no momento em que o rentismo, os ruralistas, não só o centrão, mas o rentismo, os ruralistas, os estrangeiros que o apoiam, puxarem o tapete dele, ele não vai se sustentar com o apoio das polícias militares e das baixas patentes do Exército. Ele não se sustenta. Ele está acreditando numa situação que ele fica à mercê em 2 minutos. Essa gente é muito poderosa, tanto é muito poderosa que derrubou uma presidenta legitimamente eleita que tinha respaldo popular, de movimentos sociais, movimentos importantes, e eles arrancaram ela do poder com o apoio da Globo, com o apoio dos ruralistas, com o apoio do rentismo internacional. Com o Bolsonaro, se o Bolsonaro se acreditar que, se indispondo com essa gente, ele continua à frente do governo, ele está redondamente enganado. Ele sai de lá preso. Você concluiu? Desculpa, eu estava concentrado aqui. Essa máxima. Eu acho que ele aposta demais numa presunção de que um apoio dessas forças, eventualmente armadas, mas que não seja diretamente responsável aos comandos, né? Remeta aos comandos, o sustente. Não sustenta, ele sai de lá. Se ele engrossar com o rentismo internacional, com o ruralismo, com o centrão, com a magistratura, com o Ministério Público... Não tem sargento que vai proteger ele. Rogério, deixa eu só falar aqui com o público mais uma vez. Maria Cook está dizendo aqui: os gringos farão tudo para atacar a Venezuela. Eles querem entrar no Brasil de qualquer forma. O exército brasileiro vai se desmoralizar devido aos gringos do norte imperialistas. Maria Auxiliadora Sobral de Menezes: quem vigiava era o INEP por satélite. O que o novo diretor teria a dizer? Não sei se esse tema aqui foi um tema que eu perdi aqui nos nossos comentários. Didi está dizendo: eu vejo tudo isso que vocês falam em um tio meu. Tem filhas funcionárias públicas, tem genro professor de universidade pública, genro pesquisador, mas o cara vota com as filhas e os genros. Olha só, Rogério Tablier, quero pedir para vocês, o público, que está muito bom aqui no canal do Conde, para vocês trazerem perguntas aqui para a gente. Vamos temperar um pouco esse papo aqui com a interação de vocês, assim, que a gente gosta e preza e admira muito. Rogério, eu acho que o Bolsonaro está no momento mais frágil desde que ele assumiu a presidência. Perdeu o apoio dos Estados Unidos, essa humilhação da história da OCDE, você pode comentar na sequência. Perdeu o apoio dos militares, porque eu não vejo mais um militar ou um general defendendo o Bolsonaro, sendo só o general Heleno, que está junto dele ali no governo. Depois você me diz. Perdeu o apoio. Bom, a imprensa já está impaciente com ele. Acho que o discurso na ONU foi um divisor de águas nessa percepção, né? Que é o momento que o mundo se deu conta do nível real que é o Bolsonaro, né? O que representa, o que aconteceu no Brasil. Todo mundo entendeu naquele momento. E perdeu, por exemplo, o apoio do próprio partido. As próprias milícias digitais se desintegraram. Há uma matéria recente aí, os líderes dessas milícias falando assim: não estou mais nessa, não quero mais isso para mim, né? E a acusação de Caixa 2 da Polícia Federal foi muito forte, que a Folha de São Paulo manchetou, né? Em cima do ministro do Turismo, e que tem desdobramentos na campanha do Bolsonaro. Aí ele deu desculpa: não, eu estava acamado, não tenho culpa nenhuma, não sei o quê. Eu acho que ele entrou na ciranda realmente do derretimento acelerado. Está no momento mais frágil. Queria que você comentasse isso, quer dizer, ele não vai conseguir apoio de polícia militar regional, quer dizer, presidência da República enseja um outro tipo de rede de apoio, não é uma coisa assim tão rústica, né, Rogério? O que você acha? E nos Estados Unidos da América do Norte existe nitidamente um conflito entre grupos políticos também, não só em relação a essa sugestão do impeachment do Trump, como também em relação às próprias políticas externas importantes de eventual ataque ao Irã ou não, que medida de relacionamento com a Turquia se estipula a partir do momento que a Turquia resolve entrar nas áreas curdas do nordeste da Síria. Existe conflito político nos Estados Unidos importante. Quando eles colocam na OCDE a Argentina e a Romênia, eu vejo, especialmente em relação à Argentina, que eles estão preocupadíssimos com a eleição argentina, que o Alberto Fernandes deve levar agora no primeiro turno. O Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner devem levar no primeiro turno. A Argentina, diferente do Brasil, quando eu falo em sementes que foram deixadas pelos governos nacionais e populares, na Argentina a gente tem uma base chinesa próxima de Neuquén,
já instituída, física, uma base física dos chineses. Então, a negociação dos estadunidenses com a Argentina, ela se dá em outro patamar. Quer dizer, eles não entram com os 2 pés no peito como eles entraram aqui. Aqui a coisa estava muito vulnerável. Eu insisto, tenho falado quase todos os dias, na falta de formação cívica e política do nosso povo, na falta de arquétipo e paradigma. E eu não digo como crítica aos governos nacionais e populares, eu não digo tentando antagonizar essa questão que fala sobre criar consumidores e não criar cidadãos. Eu acho que cidadão tem que ser consumidor, mas você tem que levar para o cara, olha, você está recebendo microcrédito, você está recebendo um programa de incentivo à educação, tem cisterna, tem luz para todos, tem uma série de programas sociais de várias montas para que você seja e exerça a cidadania na sua integralidade. Mas você tem que, ao mesmo tempo, levar a essas pessoas a ciência de que, para que isso possa se colocar de forma consistente, elas têm que saber os motivos, as situações e circunstâncias nas quais elas vão ser instadas a defender essa soberania. Um país sem soberania, ele não faz inclusão social. Um país sem soberania, ele não faz absolutamente nenhum tipo de ação mais efetiva junto à sua população, sem que tenha o beneplácito do império. E o império não quer inclusão social, o império não quer país com matriz tecnológica. Não quer. Agora, Rogério, o que você acha que representa esse esculacho aí dos americanos em cima do Brasil? Foi uma humilhação muito grande. Quer dizer, prometeu, tem aquela coisa lá, aquela reunião lá, o Ernesto Araújo foi 8 vezes para os Estados Unidos desse governo. Como é que você lê isso? Quer dizer, é o fim? O Bolsonaro, eu estou lendo da seguinte maneira, eles estão fantasiando que ainda tem o apoio dos Estados Unidos para disfarçar. Mas ficou claro que o Trump não quer ficar perto desses caras mais. Eu acho que tem um choque entre grupos nos Estados Unidos da América do Norte que nós ainda não conhecemos, não sabemos a magnitude, não sabemos exatamente o que esses grupos querem e quem são. E, por outro lado, eu acho que eles veem o Brasil como aquele namorado facinho. Você não precisa considerar, você não precisa atender o telefone, você não precisa responder, porque a hora que você quiser, você chama e a pessoa vem. Então, eu achei muito engraçado, porque o comunicado que veio dos Estados Unidos assim, para o Brasil foi o seguinte, para botar panos quentes, né? Falei, não, a gente vai indicar vocês, mas espera um pouco mais. É muito irônico isso. É um desrespeito muito grande. O Trump, acho que o Trump disse assim, não, é que a gente só tem de fazer no ritmo certo. Realmente é tratar o Bolsonaro, o Ernesto Araújo e o Brasil como um todo como um bando de idiotas. O Ernesto Araújo e o Bolsonaro eles estão, para mim, numa posição análoga à da mulher ou do homem que é amante de alguém que está na garçonnière, né? Como se dizia antigamente, né? O pessoal mais jovem vai ouvir garçonnière, vai dizer o quê? Você é do tempo da garçonnière? Exatamente. E aí, como é que é o negócio? Você tá lá, né? O sujeito coloca a namorada, a amante ali no apartamentinho, né? E diz assim, olha, estou desmanchando meu casamento. Espera aí que eu estou desmanchando meu casamento. Isso, exatamente. Eu vou terminar, daí fica 20 anos, né? Exatamente. Olha, eu estou conversando essa semana, eu vou ter uma conversa definitiva. Espera aí que ela está doente, né? Você rastreou perfeitamente. Era essa metáfora que eu não tinha para explicar esse comportamento dos Estados Unidos. Olha só, vamos lá, mais um pouquinho de chat aqui no Conde, Anitta aqui pelo canal do Conde. Verônica Nicolau dizendo, boa tarde, o Bozo vai se lascando em gotas homeopáticas? Ela pergunta. Nayade Salgado, comentem sobre a decisão do TST e o impacto nas relações de trabalho. Vamos comentar isso na sequência. Só vou ler mais alguns comentários aqui de vocês. Todo mundo curtindo. Justiça derruba a censura do fascista contra Ancine. Vamos ver se a gente comenta isso também. Boa tarde, Condão e Tabuleiro, comunidade Caras Pálidas. Um luxo esses dois. André Luiz Masson dizendo aqui, pena que cheguei agora. Show desses dois. Depois você assiste toda a live, meu querido. Osmar Françoso. Conde e Rogério juntos e resenha boa na certa. Com essas ideias, tem tudo para revolucionar o jornalismo na internet. Mente geniais. Olha só, Rogério, a gente está bem na fita, hein? Tá bonito o negócio aqui. Rogério, essa medida aí do TST, deixa eu trazer a notícia aqui, né? TST suspende até 60% dos processos trabalhistas em curso no país. É a sequência do golpe, né? E aí você, na verdade, aquela reforma trabalhista feita pelo governo golpista do Michel Temer, ela gerou
uma extravagância de insegurança jurídica, né? Todo advogado, jurista sério, né, digno, ele sabe disso, né, que fez uma confusão muito grande na organização do trabalho. Isso vem agora com essa suspensão. Você acha que isso... Bom, acho que a gente caminha para o caos, né? Eu sou otimista. O que você acha? O ataque à Seguridade Social e aos direitos trabalhistas, eles são essencialmente um modelo único de assédio a situações que foram consagradas nos governos nacionais e populares. Eu acho que é indissociável. Você tem um nacionalismo emancipatório, onde você valorize o trabalho e busca um destino comum da população brasileira, sob a égide, inclusive, de valorizar o profissional liberal, o pequeno, médio, grande empresário, o trabalhador mais humilde, o trabalhador menos e mais qualificado, todos juntos, com a ideia que eu acho que tem até um quê aí de varguismo, de peronismo, de concepção até do que foi empregado pelo Allende no Chile. Olha, valorizar o trabalho, em detrimento do rentismo, naturalmente. O que a gente está vivendo aqui, essa situação do Tribunal Superior do Trabalho, eu acho que diz muito a respeito dessa concepção, é dizer, olha, nós não valorizamos o trabalho, vocês deem, graças a Deus, se vocês receberem qualquer possibilidade, ainda que subempregados, né? Essa concepção de uberização da sociedade, de jovens colocados aí no iFood, de jovens colocados no Rappi, Log, etc., e outros modelos dessa monta, não é? Então, colocar o trabalho como algo que não seja mais passível de respeito e valorização, como nós tínhamos nos governos nacionais e populares. Isso ataca a autoestima das pessoas, porque eu vejo muita gente se segurando em determinadas posições, em determinados trabalhos, baseado na premissa de que se eu não... Olha, eu estou sendo humilhado pelo meu chefe, estou sendo humilhado pelo gerente, estão exigindo demais, não pagam horas extras, mas agora eu não posso nem recorrer à Justiça do Trabalho e nem pedir a conta, porque se eu pedir a rescisão, eu não tenho onde trabalhar. Então, o trabalhador ele está colocado no corner, ele está no cantinho, ele está menos valorizado do que em todas as outras situações de um passado recente. Eu lembro que não custa remarcar isso, Conde. Eu acho que muita gente, talvez tenha muita gente jovem que está com a gente aqui, que talvez não tenha essa lembrança tão viva. Em 2011, em 2010, 2009, 2011, 2012, o que era problemático para as empresas era conseguir mão de obra qualificada. Então, você buscava mão de obra dizendo que, olha, eu te dou um benefício a mais, aqui tem plano dentário, aqui tem um plano de saúde melhor, aqui tem um plano que leva a sua família, de alguma forma, de roldão para o plano de saúde, e você vai trabalhar menos horas. Estavam criando nas empresas áreas de convivência. Área de convivência, precisa ter um café legal, precisa ter um refeitório legal. Para atrair, né? Porque você tinha pleno emprego, né? Pleno emprego. E quantas vezes você não via amigos, pessoas que diziam, eu estou em tal empresa, passou 2, 3 semanas, saí de lá, consegui uma proposta melhor. Quer dizer, e as pessoas, as empresas se engalfinhando para conseguir mão de obra. O empresário não gosta disso, né? É incrível. Não gosta. Desenvolvido aqui do Brasil. Não gosta, porque o que acontece? Na verdade, mesmo que você não desse sob o ponto de vista legal, um acesso ao programa de participação nos lucros, usando algum tipo de subterfúgio, na verdade, você já estava fazendo de alguma forma uma distribuição, quando antes você pagava 4 ou 5 mil reais para um engenheiro e, de repente, nenhum engenheiro viria a trabalhar naquele contexto por menos de 7 ou 8. Então, quer dizer, a distribuição já estava sendo feita naquele contexto. A valorização da força do trabalho. Isso foi feito de tal forma que realmente teve repercussão muito positiva na economia. Eu insisto em dizer que um dos exemplos é que os lançamentos imobiliários tinham fila de adquirentes. Você lançava um empreendimento imobiliário na Vila Madalena, no Sumaré, na Vila Mariana, nas regiões de classe média, nas regiões de classe média baixa na cidade de São Paulo e no entorno, no Rio de Janeiro, idem. As pessoas esperavam a abertura do estande para que não ficassem sem a possibilidade de adquirir unidades. Hoje, você vê inúmeras construtoras quebrando, e poucos lançamentos imobiliários, engenheiros trabalhando no Uber, e diz que tem engenheiro também que trabalha com... Tudo foi reprimido. Essas estatísticas que vêm saindo, às vezes, aí, dizendo que recuperou aqui, recuperou ali, elas foram desmentidas na sequência, também pela própria PNAD. A situação, acho que é bastante inédita no Brasil em termos da economia. Rogério, vamos falar um pouco de América Latina, vamos falar um pouco de geopolítica, porque a América Latina está naquele momento de pulsante, né? Como
enfim, sempre foi, a América Latina sempre foi para o mundo todo um desafio, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo era taxar ditaduras sangrentas dos anos 70, república de bananas, consequentemente, mas ao mesmo tempo um continente de sonho, um continente utópico, né? Acho que contrabalançava, a América Latina tem esse imaginário. Nós estamos vendo hoje o Brasil irradiando por ser o país mais, enfim, economicamente, culturalmente, mais em frente do continente, irradiando aí certas timias, certas acelerações. O golpe, um golpe no Paraguai é uma coisa, um golpe num país do tamanho do Brasil é outra. Aí você tem o golpe, você tem a prisão política do Lula, e agora você tem um certo refluxo, porque o Macri vai ser escorraçado da Argentina. Nós temos um processo na Bolívia de mais uma reeleição do Evo Morales, que vai se desenhando. A gente já tem um desgaste na Colômbia, inclusive com as Farc voltando a se assanharem para usar armas. Esse episódio do Peru, por exemplo, que é do fechamento do Congresso, e chegando no Equador, que acho que é o grande rastilho de pólvora que nós temos hoje aqui, que a imprensa não está cobrindo a contento. Queria que você fizesse uma leitura dessa conjuntura latino-americana, com vistas sempre referenciando com o Brasil aqui. Como é que você está lendo isso? Eu acho que o laboratório que os Estados Unidos da América do Norte, os lobbies, os apátridas, os maiameiros, de modo geral, utilizaram nessas últimas décadas na América Latina, foi a Colômbia. A Colômbia é um país que tem 10 bases estadunidenses no território e quando você chega no aeroporto de Bogotá, você se depara com a aduana com soldados norte-americanos na aduana, armados ostensivamente. É uma coisa que choca até nós como brasileiros, né? Eu, quando estive no aeroporto de Bogotá, me surpreendeu. Eu não tinha ciência disso há muitos anos atrás. Eu dizia, os marines no aeroporto de Bogotá. Quer dizer, é uma colônia. Será que eu desci errado, né? Será que esse avião veio para Nova York? Eu não percebi. É uma colônia. Eu vejo que nós temos alguns processos importantes. Nós temos um processo que a Cristina Kirchner, como vice na chapa do Alberto Fernandes, ela tem uma importância muito maior do que nós conseguimos ver e mensurar no cenário brasileiro, porque o vice-presidente argentino é presidente do Senado, e é ele quem faz a interface com os governadores de província. Os governadores de província argentinos, eles têm um modelo caudilhesco, um modelo muito parecido com esse modelo que nós tínhamos aqui na política brasileira até a década de 80, por exemplo, quando você tinha no Ceará, em Pernambuco, aquelas famílias que disputavam o poder, no Rio Grande do Norte, né? Você tinha lá uma família que disputava com a outra, você tinha de um lado os Maia, no Rio Grande do Norte, você tinha famílias que se confrontavam pela hegemonia política nos estados. Então, na Argentina, eu acho que a Cristina Kirchner, como vice, vai coordenar todo esse processo político. É importantíssimo. No Uruguai tem a Frente Ampla, que com perspectiva de ganhar as eleições. O Evo Morales deve ganhar as eleições na Bolívia. A gente tem essa situação do Equador, que é importantíssima, que parece que tem um caráter efetivamente popular e nacional. Você acha que o Lenín Moreno dura quanto tempo? Eu acho que depende de quanto o povo equatoriano persista e, por outro lado, também depende de que tipo de força resolvam empregar, que tipo de coesão consigam nas Forças Armadas Nacionais para inibir esses movimentos. Você tem um confronto importante, porque lá também, da mesma forma que aqui, esse terceiro vice-presidente que foi eleito, porque lá a eleição para vice-presidente é a parte da eleição presidencial. Então, o Jorge Glass, que foi eleito com o Lenín Moreno, foi preso, porque ele era correísta e não se entregou à ideia de trair o Rafael Correa. Eles fizeram uma segunda eleição e agora uma terceira eleição para vice-presidente, que foi em dezembro do ano passado, e ainda conseguiram emplacar um candidato de direita no modelo Hulk, dizendo que era de centro, que era... Olha, vocês podem fumar maconha, podem discutir o aborto, pode colocar o livrinho da Marvel aí sem problema nenhum. Só não peçam poder político e econômico. O resto está tudo liberado. Então, com esse mesmo discurso que o Luciano Huck acena aqui no Brasil. O que eu vejo é o seguinte, depende de quanto a sociedade equatoriana consiga se mobilizar, insistir e de quantas adesões eles tenham por parte das forças militares. Porque nesse cenário acho que vai ficar difícil o Lenín Moreno resistir. Existe um descontentamento enorme, existe carestia, fome, desemprego, num país que estava progredindo
que teve auditoria da dívida pública, como dizem tanto aqui, que aqui nunca foi feito. Rafael Correa fez auditoria da dívida pública, Rafael Correa enfrentou o Império de uma forma muito mais assertiva, talvez, com menos concessões, pelo menos aparentemente, né, nesse mundo de relação dos países da América Latina com o Império, muita coisa é subterrânea, subrepetícia, é difícil avaliar. Mas eu vejo que existe chance, sim, de depor o Lenin Moreno, os confrontos estão ficando cada vez mais violentos. Eu achei uma coisa impressionante ele mudar a sede do governo, sair fugido de Quito e ir para Guayaquil. Você não achou? Ele foi para onde eles acreditam que tenham mais respaldo político. Em Guayaquil você tem uma sociedade que, eu volto a insistir, ela tem liame, inclusive, com ruralista, com rentista, que goza e frui de passaporte brasileiro, mas é apátrida, que se encontra com eles em Miami. Lá eles compram um banco de investimento, aplicam dinheiro fruto de negociações ilícitas. Tem muito equatoriano que se relaciona aqui com golpistas brasileiros, é bom que se diga. Né? É bom que se diga que, inclusive, compravam bancos, se relacionavam com figuras aí importantes aqui no nosso cenário político, pessoas que, inclusive, tiveram mandato e que depois atuam hoje nas sombras, né? Mas que já tiveram mandato. E isso ocorre também com outras elites latino-americanas. Existem pontos de interseção importantes. Não, pode concluir, querido. Conclui. Que eu vejo que estão sendo derrocadas, por mais que eles tenham a mídia, por mais que eles tenham apoio de elementos nas próprias Forças Armadas Nacionais que agem com comportamento lesa-pátria, com comportamento antinacional e popular, está ficando cada vez mais difícil. Eu acho que, nesse aspecto, a mídia alternativa acaba criando certas porosidades, a gente acaba criando certos mecanismos de conflagração no imaginário das pessoas que fazem com que as ideias caleidoscópicas possam emergir. Porque eu vejo o seguinte, você diz aqui, a mídia brasileira está cobrindo de forma ordinária o que acontece no Equador, mas a gente tem a RT em espanhol, a gente tem a Hispan TV, a gente tem a Telesur, que estão aqui no YouTube e que estão mostrando os conflitos nas ruas, às vezes até com seus repórteres sendo agredidos nas ruas de Quito, ao vivo. Né? A gente fica se lamentando demais, né? Ah, mas não deu, a Folha não deu, o Globo não deu, não sei o quê, mas todo mundo tem emissoras que são. É porque é a amplitude, né? Quer dizer, as TVs abertas, os jornais impressos ainda tem essa. E eu acho que eles estão num processo inevitável. Vamos ver qual vai ser o próximo lance deles, o que eles vão inventar, porque acho que eles estão num processo de declínio inevitável. Carecem de credibilidade. Está claro que o escopo deles é meramente mercantil, comercial, que é vulgar. Né? Não tem, é diferente. Aí, às vezes, eles podem dizer, mas você tem blogs, você tem canais progressistas que também tem uma atuação de caráter mercantil, mas tem ideia, tem ideologia, tem conceito. Né? Rogério Nitablian, vamos para a sequência final aqui, para o bloco final do nosso papo. Quero agradecer já de antemão aqui Vera Ramírez, está preocupada com o Equador, Agobar Gonçalves, Rosânia Alves está dizendo aqui, convidando, comparecer no dia 13/10 aos locais de manifestação nas suas cidades em favor de Lula livre com sua liberdade plena. Aqui em Brasília será na 108 Sul, às 9 horas da manhã. Raquel Sampaio diz, aqui um debate interno, saudações para você. Valéria Torres, Adriana Lemos, o que vocês acham do Aires Brito detonar a Lava Jato? Eu vou pegar essa pergunta aqui da Adriana Lemos, falar da Lava Jato, e a gente conclui o bloco, Anitta, você falando também do Lula, dessa frustração do Nobel, que eu acho que não era frustração nenhuma, porque realmente estava ali colocado que alguém, né, a Academia Sueca, que pertence a esse sistema internacional aí, não iria dar essa colher de chá para o Lula, que merecia ter ganho o Nobel já há muito tempo. Quer dizer, ele talvez seja o maior pacifista vivo hoje no mundo, né? Por tudo que ele fez e por tudo que ele representa, inclusive preso. E aí vamos falar da Lava Jato, desmoralizado. O Aires Brito saiu do ostracismo para falar da Lava Jato, poeta do STF. O Gilmar Mendes deu uma entrevista agora, que foi interessante, no Roda Viva, e ele está dando muita entrevista e está dizendo Hoje ele disse que o julgamento do Lula pode ser anulado e voltar para a fase da denúncia. Como é que você está vendo esse quadro e a possibilidade de o Lula realmente do STF? Você acha que os ares ali ainda estão soprando pela democracia para a libertação do Lula, Rogério?
É difícil a TV. Você tem o voto do Celso de Mello, que eu acho que é o fator efetivamente decisivo nesse contexto. É difícil antever qual decisão e em que tempo eles tomarão. Mas eu vejo o seguinte, que a questão aí que ele está suscitando, Gilmar, em relação à anulação dos processos, ela diz respeito a um pleito de suspeição do Moro em relação ao caso do triplex, que ele é extensivo, porque na medida em que você julga um juiz suspeito, qualquer ato que esse juiz tenha tomado em qualquer ação, não é só exarar a sentença, qualquer ação que ele tenha participado contra aquele réu, ele já é efetivamente suspeito. Então, volta o processo do triplex, voltaria o processo do triplex, voltaria o processo do sítio de Atibaia e o Lula seria solto. O Lula seria solto. E o tal processo do Instituto Lula, do terreno do Instituto Lula, que está lá com o Bonar. Esses 3 da 13ª Vara de Curitiba, todos eles tiveram alguma ingerência, alguma ação do Moro. Então, todos eles seriam anulados e voltaria para a denúncia. Voltaria, vamos dizer, teoricamente, hoje para a mão do Bonar, para ver se ele aceita a denúncia e se existem ou não esses processos. Em que clima político, em que condição, em que circunstância, não sei. Mas está claro que o Celso de Mello ele tem uma tradição garantista, conceitual. Ele já enfrentou o Moro uma vez, na situação do Banestado, ele já fez ele já tomou uma série de decisões, ele já fez uma série de comentários que sugerem que ele tomará uma atitude de cunho constitucional e legalista, que ele atuará dessa forma. Então, eu estou esperançoso, eu não sei em que tempo, eu desconheço efetivamente que tipo de pressão ainda existe, em que patamar por parte de setores do Exército Brasileiro, eventualmente inconformados com a possibilidade do Lula estar nas ruas, quando o Exército Brasileiro tem que ser nacional e popular, tem que ser... porque eu vejo, eles diziam muito que eles tinham medo do internacionalismo. Eu acho que um governo nacional e popular ele não tem que ter medo do internacionalismo, ele tem que ter medo do cosmopolita, do modelo nova-iorquino, do modelo que subverte a ordem do interesse nacional em prol do grupo de rentistas. Você tocou num tema aqui muito importante, que essas terras aqui eram terras de sonho. Quando os imigrantes, por exemplo, nossos antepassados aqui chegaram, eles chegaram aqui com uma ideia de trabalho, eles não chegavam com uma ideia de predador. E agora quem chega como predador, chega para levar as riquezas, voltar o país a uma condição de extrativista, a uma condição das capitanias, das Seis Marias, que só 2, pelo menos na história que nos contam, foram bem-sucedidas, São Vicente e Pernambuco, e, segundo Mourão, todas foram exemplos. Até isso voltou à tona, né? Capitanias hereditárias. Quando chegaram aqui no Brasil, os nossos antepassados, eles chegaram com uma ambição de trabalho, de integração da sociedade, de trabalhar muito, de construir, de ganhar, de ter esperança, porque aqui era tudo por fazer, no sentido de que cabia a pessoa... Você está falando dos imigrantes do século XX já? Ou... Até do 19, do 20, efetivamente, né? Mas, isso é muito interessante na Constituição da identidade brasileira, né? Sem dúvida. A gente tem os japoneses, né? Italianos, poloneses. Isso é interessantíssimo da gente recuperar, né? Você tem 2 levas importantíssimas. Uma que é final do século XIX, né? 3, na verdade, e as 2 pós-guerra, principalmente pós-Primeira e pós-Segunda Guerra. Você tem aí uma característica, você tem o japonês, você tem o árabe, você tem o italiano, você tem muita gente da Europa meridional, italiano, espanhol, português, mas você tem culturas que... É um valor que o Brasil tem que é importantíssimo, né? Uma coisa assim imprecificável, né? Não resta a menor dúvida, é o caráter plural, multifacético, multicultural, multilinguístico, né? E que é pouco explorado, na verdade, como possibilidade de criar, a partir daí, um caráter nacional. Na verdade, se trabalha o tempo todo para criar cisânia entre esses grupos e para você ter grupos de brancos, eurocentristas e europeístas antinacionais. O Rogério ele é tão inspirado, o pessoal aqui fala, pá, adoro ouvir o Rogério, fica até arrepiado, ó, tô falando sério, tá? Dá para vocês verem aqui? Olha só, eu fico arrepiado, porque realmente você tem um dom da palavra, as pessoas falam, é super didático o Rogério e tal, e aí a gente se inspira. Eu estou para dizer o seguinte para você, daí eu quero formular, depois eu devolvo para você. Eu acho, com você falando tudo isso, o Brasil não estava pronto para ter uma coisa tão esplendorosa como o Lula na presidência da República. Parece que não estava pronto, né? O Lula costuma dizer que em 89 foi bom ele ter perdido, porque o PT não estava pronto para governar o Brasil. E eu acho, vou ver se eu até escrevo sobre isso, né?
na verdade, o Brasil não estava pronto para ter o Lula quando ele venceu as eleições e promoveu essa revolução social silenciosa, democrática, que fez nascer um novo país. E aí, qual que é o meu raciocínio, querido Rogério, e público aqui do canal do Conde? Justamente o Bolsonaro, esse câncer, esse golpe que veio na sequência da elite brasileira, é justamente para a gente reorganizar esse país e agora fazer por merecer o retorno pode ser do Lula, mas sobretudo da ideia Lula, né? Dessa coisa maravilhosa que para mim transcende até a estrutura de uma abordagem de esquerda progressista. Acho que o Lula é mais interessante do que isso. Eu acho que a gente está se preparando de novo para viver um ciclo, aí sim, definitivamente, alicerçado em pilares sólidos, né, e consistentes, para a gente ser feliz, né? Porque é muito curioso, né? Jogar tudo aquilo fora assim, desse jeito, parece que a sociedade brasileira não estava preparada para tanta coisa boa que foi acontecendo nos governos Lula. Devolvo para você, meu querido Rogério. Eu acho que na sociedade, eu penso que você tem um dado como, por exemplo, na família. O seio, a inspiração de uma família bem-sucedida, no sentido de que as relações entre os membros sejam proficientes, sejam produtivas, sejam de uma interação, de um afeto ativo, ela está baseada na escuta e na confiança, ao meu ver. Você tem que escutar, você tem que confiar e você tem que dar oportunidades para que as pessoas possam utilizar os seus respectivos potenciais. Eu acho que nós vivemos na nossa sociedade um momento onde nós permitimos que colocassem o micróbio, né, que colocassem os ovos da serpente na sociedade para semear discórdia entre estratos da população que foram o sustentáculo e os maiores beneficiários desse processo de inclusão e de criação de um caráter nacional e popular nos governos Lula e Dilma. Eu gostaria falando sobre o Lula agora, né, imagino que talvez próximo do final, eu imagino que, como o Roberto Requião, naquele texto que ele falou, acho que de uns 2 ou 3 meses atrás, eu vi ele narrando o texto, eu não sei se o texto é dele ou não, quando ele falou sobre as culpas do Lula. Eu acho que você lembra, né? Falou sobre o quê? Sobre as culpas do Lula. Culpas? Ele disse a culpa do Lula, que talvez tenha sido nascer em Caetés, que talvez tenha sido confrontar um futuro inexoravelmente previsível, tenha sido essa postura de combate e, ao mesmo tempo, uma postura de conciliação, de valorizar as pessoas. Eu vejo o governo do Lula e vi o governo do Lula de uma posição, não participando do governo, é bom que se frise, mas eu via o governo do Lula de uma posição onde eu via o Lula com muita boa intenção em relação à ideia de que cada cidadão representava, seja no conselhão, por exemplo, nos conselhos que foram criados, você tem o empresário, você tem o sindicalista, você tem o ruralista, você tem aquele que trabalha no campo, de valorizar as pessoas como um cidadão, uma concepção e uma valorização que fizesse jus àquela construção de que cada um não vale mais do que o outro, independente das diferenças, né? Somos, como diz a música, uns mais iguais que os outros. Não é possível que você organize uma sociedade com base na premissa de que alguém vale a mais. E ele acreditou muito nisso. Ele acreditou que as pessoas fossem capazes de conviver num ambiente onde fossem todos valorizados, sem que isso representasse que alguém perdesse algum direito, alguma situação que considerava já como direito adquirido. O problema é que quem tem, muitas vezes, uma posição de ganhos escusos, ilegítimos, e que goza, muitas vezes, de privilégios inconfessáveis, se sente incomodado na medida em que existe uma transparência na organização do tecido social como ele imaginou. Quer dizer, quando você tem privilégio escuso, quando você tem, por exemplo, um benefício fiscal que é utilizado de maneira escusa, e aqui não faltam exemplos, eu posso dizer, por exemplo, que existiam benefícios fiscais para importação em determinados portos. Por exemplo, em Vitória, no Espírito Santo, existia um programa que você pagava o imposto de importação e o IPI a longo prazo, a longo termo, se você internasse a mercadoria no estado do Espírito Santo. O que as pessoas faziam muitas vezes? Montavam um negócio em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, e importavam como se fossem empresas com sede em Vitória. Empresa de fachada. Empresa de fachada. Aí, quando você se dá conta que há uma apropriação por parte de pequenos estratos da sociedade de benefícios que têm o intuito de desenvolver um estado, uma região, de criar emprego,
de facilitar o desenvolvimento daquela região. Isso acontece quando, por exemplo, em relação à Zona Franca de Manaus. É uma baita ideia. Só que tem um monte de gente que acaba montando empresa na Zona Franca de Manaus de fachada e que faz importação para a região sul, para a região sudeste, para a região nordeste, e que utiliza daquela eventualmente, facilidade ou fragilidade em conluio ou não com algum funcionário público. E o Lula ele imaginou o tempo todo em criar mecanismos onde as pessoas pudessem prescindir desse tipo de prática. Isso eu acompanhei relativamente de perto. Eu via o sonho do Lula, a maneira com que ele interagia, inclusive com o pessoal na construção civil, na química, na petroquímica, na farmacêutica, e como muitas vezes pessoas que se apropriavam de forma ilícita de alguns tipos de benefício viam aquilo com maus olhos. Não gostei. Quer dizer, tem possibilidade de fazer um desenvolvimento econômico, cultural, de dar emprego, de formar consciência, pesquisa e tecnologia, reverter esse recurso para o país crescer, para se desenvolver? Ah, não. Mas sabe o discurso do acabou a mamata? É a métrica deles. É a métrica deles. Eles que não quiseram perder a mamata. Esses picaretas que depuseram a Dilma, que não quiseram perder a mamata e que foram para cima de um governo que queria ver cada cidadão brasileiro com o mesmo peso. Com o mesmo peso. Rogério Nitablian, muito obrigado pelo papo mais uma vez. Chegamos ao final aqui, já passamos, inclusive, um pouco aqui do nosso tempo. E quero agradecer muito as suas considerações, suas explicações, suas teses, suas abordagens, leituras. Sempre bom conversar com você, a gente enriquece, o público está super feliz aqui. Todo mundo te elogiando muito, que eu estou ficando com ciúme, o pessoal elogia o Rogério. Ah, o Rogério é didático. E aí eu? Estou brincando, tudo bem, pode ajudar já, Rogério. Eu elogio o Rogério assim. Querido, um beijo grande para você. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Daqui a pouco eu vou para a minha live, você deve ir para uma. Hoje não, hoje você descansa, né? Hoje você repete a entrevista com o Conde. Você está repetindo ou não? Você conseguiu? Não, eu repito no Facebook e no Twitter. Mas você baixa o vídeo? Olha, o que está acontecendo é o seguinte, eu baixo o vídeo aqui e ele me limita, depois você precisa me ensinar, porque ele me limita a uma quantidade de minutos para Ah, não, depois eu tenho de passar para você. Porque você pode baixar e colocar no seu canal. Tá. Está disponível lá. Querido, valeu. Toca aqui. Abraço, Conde. Posso fazer só uma pequeno... Não pode não, acabou. Não, tô brincando, pode fazer. Pessoal, se eventualmente estivermos com amigos aí que ainda não conheçam o nosso canal, a gente também tem um canal aqui. Queria pedir, eventualmente, se vocês quiserem, que façam as inscrições, serão muito bem-vindos. E sempre prestigiando o Conde, que é uma figura que já é um ícone aí na defesa do legado do marco civilizatório. Grande, Rogério, um beijo para você. Valeu, galera. Aqui depois você olha os comentários aqui, tá super legal, viu, para você. Vou olhar. E até daqui a pouco já. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.